Oi, gente, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na Clínica Neuroenvolver aqui no Rio de Janeiro e hoje eu tô aqui mais uma vez a convite da Fisio Vital, nesse projeto que a gente está fazendo em parceria. Então esse é o nosso 12º encontro e aí eu abri uma enquete lá no meu Instagram perguntando o que mais que vocês gostariam de ver por aqui. E como a maioria das pessoas pediu para que eu viesse aqui falar um pouquinho sobre algumas atividades, dar exemplo de atividade para melhorar o controle de tronco, então esse vai ser o tema que a gente vai conversar hoje, tá bom? Lembrando que se você é responsável pela criança, né, se você é o pai ou a mãe, o ideal é que para fazer qualquer atividade, você converse primeiramente com o profissional que acompanha a criança. Então, qualquer atividade que você for fazer com a sua criança, peça orientação ao profissional que já conhece e te acompanha que você confia, tá bem? Então, como a gente fez lá naquela aula, né, naquele encontro sobre atividades para o membro inferior, eu vou gravar uma, paro e falo outra. Então, vão ter várias pausas, não vai ser um vídeo direto, tá? Então vai ter atividade 1, atividade 2, atividade 3. Vão ser 5 atividades, 5 ideias de atividade que vocês vão poder se basear na hora de montar o plano terapêutico aí para a sua criança, para a criança que você vem acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira atividade vai ser uma atividade que eu sempre oriento os pais dos meus pacientes, principalmente dos bebês, porque é uma atividade simples que eles podem fazer toda vez que for trocar a fralda da criança, por exemplo, que acontece trocentas milhões de vezes por dia, né, gente? Então, se eles fizerem isso toda vez, a gente já consegue melhorar a ativação, principalmente de cadeia flexora, de abdominais. E como que funciona? É uma facilitação para passar de deitado para sentado. Então, se é um bebê que já tem um bom controle de cabeça, minha mão já pode ficar, né, no tronco, indo pro quadril, né, então assim, tronco, quadril. E aí, o que eu faço? Eu faço uma leve rotação de tronco e com a mão de cima eu guio a subida. Mas eu faço de forma bem lenta para dar tempo do paciente reagir e começar a fazer a ativação e tentar levantar e apoiar a mãozinha de baixo. E aí, sentei. Então, pro outro lado, segurei e virei a mão de cá que orienta e sobe, tá? E aí foi o que eu falei, quanto mais alta a minha mão tiver, mais eu tô apoiando essa criança. Quanto mais baixo tiver, menos. Então, uma criança que já tem um controle maior, eu posso segurar mais embaixo. Então, eu posso virar, só dar um apoio aqui em membro inferior, que ele já vai conseguir passar para sentado, tá? Quando a criança já tem um controle bom, às vezes só da gente virar, ela já consegue subir, tá? Por outro lado, se é uma criança que tem pouco controle de cabeça, é importante a gente se atentar à cabeça. Então, como que normalmente eu faço, né? Então, principalmente aí os bebês menores. Vira, esse braço aqui passa por baixo da cabeça e essa mão traz a criança, tá? E sentei ou peguei no colo, tá? Então, eu vou fazer de novo para os bebês que não têm controle de cabeça. Então, virei. Esse meu braço apoia a cabeça, a outra mão tá no tronco e eu trago, tá? E aí pode ser pro outro lado, tá? Vou fazer pro outro lado pra vocês verem. Então, virou, essa mão veio aqui e ó, peguei a criança, tá? Beleza? Então, a atividade número 2 é de prono no rolo. E aí, o diâmetro do rolo tem que ser mais ou menos do tamanho do braço da criança, tá? Assim. Porque se for muito alto, se o rolo for muito largo, quando a criança for ficar de prono, o bumbum vai ficar muito alto e aí vai ficar assim, ó. E aí é difícil de manter a extensão de tronco. Por outro lado, se o rolo for muito baixo, vai acontecer o oposto, o que também vai dificultar. Então, o ideal é que seja mais ou menos do tamanho do braço da criança. Então, ela consegue ficar retinha assim, quando ela estiver de prono, tá? Então, o rolo fica mais ou menos na altura do quadril da criança e aí ela consegue fazer o apoio aqui em membro superior. Vou colocar de lado para vocês verem. Apoio de membro superior. E aí, você pode, dependendo do que você quer, né? Você pode só manter a criança aqui e aí ela pode ver um vídeo aqui na frente, ver uma atividade, enfim.
paradinha, só para fazer mesmo descarga de peso em membro superior, ativação de cintura escapular, fortalecimento de extensor de tronco, de pescoço, você pode manter aqui. Ou você pode já dissociar, então ela vai transferir o peso para um braço e aí pegar uma atividade aqui na frente, por exemplo, uma pecinha, e encaixar aqui embaixo. Ou, ao contrário, tirar daqui e colocar na frente, algo nesse sentido. Ou, se você quiser, você pode inserir também já um componente de rotação. Então, a criança faz a rotação, alcança alguma coisa aqui em cima e encaixa aqui embaixo. Faz a rotação, encaixa, pega aqui e sobe, que aí você já está fazendo também uma mobilidade, uma mobilização aqui na cintura escapular, principalmente no ombro de baixo, já está entrando com componente de rotação, que é um pouco mais difícil, tá? Então seria uma evolução. Então essa foi a atividade número 2. Então para a atividade número 3, o paciente ele vai precisar estar sentado num rolo, com flexão de quadril, joelho e tornozelo a 90 graus, com os pés apoiados no chão. E aí pode ser o rolo ou então um banco que tenha mais ou menos a mesma altura. E aí a criança vai fazer o apoio de membro superior à frente. E aí pode ser na bola, pode ser na parede, o que vocês acharem melhor. Mas nessa posição ela vai conseguir fazer um bom apoio de membro superior, uma ativação de cintura escapular, e como o membro superior está mais alto, é mais fácil para manter tanto a extensão do tronco quanto a extensão da cabeça e o olhar verticalizado à frente. Porque o que acontece? Quando a criança não tem nenhum controle de cabeça, ou tem pouco controle de cabeça, a postura prona, com apoio de membro superior no chão, pode ser muito difícil para ela conseguir manter essa cabeça verticalizada. Então, se tiver muito difícil lá embaixo, você pode começar daqui e depois ir para o prono no chão, dependendo do que você observa e do que você quer atingir com essa criança. Mas essa também é uma opção de fazer descarga de peso em membro superior. Ela pode empurrar a bola, você pode fazer uma atividade, por exemplo, com espuma, que ela vai espalhar a espuma na bola ou na parede, ou fazer uma pintura, enfim, você pode fazer várias atividades com o apoio de membro superior mais alto, que vai favorecer essa extensão tanto da cabeça quanto do tronco, porque é muito mais fácil, por exemplo, do que se a criança for apoiar aqui embaixo. Então, se a criança for fazer o apoio aqui no rolo, para ela conseguir manter a extensão aqui da cabeça, até para falar é mais difícil. É mais difícil, porque ela tem que fazer uma hiperextensão do pescoço, tá? Diferente do que seria aqui, que ela já tá com extensão de tronco, ela só tem que manter o pescoço, tá? Então, essa é a atividade número 3. Então, o exercício de número 4 vai ser uma evolução do exercício 3. Então, o paciente vai estar na mesma posição, no mesmo rolo ou no mesmo banco, com flexão de quadril, joelho e tornozelo a 90 graus. E ele vai fazer o apoio de membro superior lateralmente, e aí o alcance, pega, enfim, um objeto e traz para encaixar ou do lado oposto, ou numa mesa aqui, ou à frente, tá? Então, eu vou levar o rolo para aí para vocês verem. Então, ó. Ele faz o apoio de membro superior aqui, alcança com o outro, então eu já estou entrando com uma rotação. Esse braço está fazendo descarga de peso, e aí com esse eu alcanço, trouxe, coloco aqui ou coloco aqui, dependendo do meu objetivo. E aí você pode também variar a altura que você vai fazer esse apoio aqui. Então o apoio ele pode ser mais alto, tá? Então eu estou apoiando aqui em cima. E aí a criança pega e traz. Vou trazer o rolo pro lado de cá de novo pra vocês verem. Então, ó. O brinquedo ele pode estar mais alto, o apoio mais alto de membro superior. E ele vem, pegou e trouxe para encaixar na mesa aqui. Ou em cima do rolo à frente, tá? Então, ó. Apoio mais alto. Ele vai fazer a rotação para pegar. Trouxe. Encaixou aqui ou encaixou à frente, dependendo do que você quer, do seu objetivo, tá? Então esse foi o exercício de número 4. Resumindo, você pode variar a altura, você pode fazer um apoio mais baixo, então você vai fazer mais descarga de peso no membro superior que estiver em apoio, ou você pode fazer um apoio mais alto, que vai fazer menos descarga de peso nesse membro superior,
mas por outro lado vai facilitar a extensão do tronco e a extensão de cabeça, tá? Então, dependendo do seu objetivo da criança, você pode variar a posição e o apoio que você vai dar para um membro que vai ficar fixo enquanto o outro faz a rotação para alcançar, tá bom? Então, na atividade número 5, o paciente ele vai estar sentado num banco, então com, de novo, flexão de tornozelo, joelho e quadril a 90 graus, um bom apoio aqui do assento na coxa, tá? Uma boa profundidade. E aí ele vai estar com uma mesa à frente, vou chegar mais para perto, tá? E aí ele pode fazer uma atividade na mesa à frente. Então, quanto mais alta a mesa, mais alto vai ser o apoio do braço, então vai ser mais fácil de novo para ele manter a extensão tanto do tronco quanto da cabeça. Quanto mais baixa a mesa, mais ele vai ficar inclinado para frente, mais difícil para você manter essa extensão. Então ele pode estar sentado, a mesa à frente, se ele tem pouco controle de tronco, o terapeuta pode estar sentado atrás dele, ajudando a manter esse posicionamento. E aí a gente escolhe uma atividade que seja compatível com a idade dessa criança. Então, por exemplo, aqui, apertar o brinquedo que está à frente, então ele vai transferir o peso para o braço de apoio para conseguir alcançar com o outro. E aí depois troca, transferir o peso para o braço de apoio aqui para ele poder alcançar, entende? Ou se ele já tem um controle melhor, eu posso afastar mais essa mesa, ele não precisa do apoio do membro superior aqui sobre a mesa, tá? Então a mesa também pode te ajudar a oferecer um apoio melhor para essa criança, tá bem? E aí o profissional pode ou não estar posicionado atrás, ou mais pertinho, ou mais afastado. Então, por exemplo, se a criança tem pouquíssimo controle de tronco, o profissional pode estar bem juntinho aqui para poder estabilizar o tronco da criança com o seu próprio corpo, enquanto favorece a atividade de membro superior. A partir do momento que a criança vai ganhando mais controle, ele vai se afastando, dando uma distância entre ele e a criança, para a criança conseguir fazer uma ativação maior de tronco por ela mesma, até que ele saia, tá? Então, e aí, é bom deixar claro que a criança ficar sentada no banco, tá? Sem nada na frente, é muito mais difícil do que ela ficar sentada no banco com o apoio aqui da mesa, tá? Então, isso também pode ser uma evolução. Eu inicio a atividade aqui, pertinho, vou me afastando, ele vai ganhando controle até que eu coloco ele sentado sem apoio nenhum, tá? Então, essa foi a atividade 5. Então, essas foram as 5 atividades que eu resolvi trazer aqui para vocês como sugestões que vocês podem utilizar pensando no controle de tronco, lógico que envolve outras questões, então várias coisas estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo, mas é bom lembrar que lá na aula 2 que eu falei sobre como colocar o paciente de pé, aqueles exercícios também são importantes pensando no controle tanto de cabeça quanto de tronco, não só pensando na saúde óssea, não só pensando no encaixe do quadril, mas eles também vão ser importantes na melhora do controle tanto de cabeça quanto de tronco. E aí, quanto mais alto o apoio, como eu falei lá naquela aula, né, que funciona também aqui na postura sentada, quanto mais alto o apoio, quanto mais alto eu coloco o apoio, mais suporte eu estou dando para essa criança. Quanto mais baixo o apoio, menos suporte eu estou oferecendo para a criança. Se eu ofereço suporte anterior e posterior, mais a criança está passiva, digamos assim. Conforme eu vou diminuindo o apoio, mais ela está ativando a musculatura. Então, aqueles exercícios lá da aula 2 também servem para cá, tá? Pensando no tronco, pensando em controle cervical. Eu não repeti porque a gente já falou sobre eles lá atrás, tá bem? Aqui vocês vão reparar que eu trouxe mais atividades sentadas e eu não fiz nenhuma atividade da criança sentada no chão. Vocês podem ter reparado. Por quê? O posicionamento da criança sentada no chão, por si só, já dificulta o controle tanto do tronco quanto da cabeça. Então, a criança fica mal posturada, então fica muito mais difícil para ela conseguir manter a extensão do tronco. Então, a criança sentada em anel, é muito mais difícil manter a extensão do tronco do que se ela estiver sentada num banco. Então, as crianças acima de 1 ano, a gente já sugere que evite
essas posturas no chão. Não tem sentido trabalhar com elas no chão, porque não vai favorecer e não vai facilitar o posicionamento, tá? Tanto da cabeça quanto do tronco. E se a criança estiver mal posicionada, se o tronco não estiver bem alinhado, bem posturado, a função manual, a função de membro superior também vai ser prejudicada. Então, a gente evita essas posturas. Então, por exemplo, se a criança está sentada no chão e eu quero que ela faça uma atividade, por exemplo, de comer, é muito mais difícil porque ela não tem um controle de tronco para conseguir utilizar o membro superior. Ela vai precisar do apoio de membro superior, tá? Para conseguir manter o mínimo ali de extensão de tronco. Além disso, quando a criança está sentada no chão, é mais difícil manter a verticalização do olhar. Então, ela está sentada para ela conseguir manter aquela hiperextensão de cabeça para conseguir alinhar o olhar. Isso também é muito mais difícil. Então, a gente prefere as posturas mais altas, tanto sentado nos bancos, rolos e afins, quanto de pé. Tá? Então, a gente também pode utilizar aquelas atividades de postura de pé que eu falei lá na segunda aula, tá? Lembrando, como eu falei no início, que qualquer atividade, se você é papai, se você é mamãe, se você é responsável pela criança, qualquer atividade que você for fazer com seu filho, você precisa consultar o terapeuta que acompanha essa criança. Seja físio, terapeuta ocupacional, eles precisam ser consultados. Eles vão ser as melhores pessoas para orientar qual atividade vai ou não funcionar com seu filho, tá? Então, peça orientação, não faça por conta própria, tá bem? E aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, então @neuroenvolver.rj, que a gente pode conversar e trocar outras ideias. Eu acho que esse vídeo vai contribuir para os profissionais que assistirem, vai trazer novas ideias. E qualquer coisa, como eu disse, é só me procurar, tá? Um beijo, tchau!